Você deve estar sabendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, está sob investigação do governo norte-americano. O governo Donald Trump enviou para o Brasil um representante, o Gamble. O Gamble ele é responsável pela investigação do ministro Alexandre de Moraes e aplicação de sanções ao mesmo. A gente já debateu esse assunto com vocês aqui no nosso editorial. Mas a grande questão que paira agora é: qual seria o efeito dessa investigação, dessa chegada, né, do representante do governo americano aqui no Brasil? De certa forma, é uma afronta, né, ao ministro Alexandre de Moraes a chegada dele aqui, mas o efeito vai um pouco além disso. E a gente vai debater aqui com vocês qual é o efeito prático dessa situação. Outro ponto que a gente precisa conversar também é sobre o Elon Musk. Pois é, o Elon Musk anda meio sumido, né? Aquela batalha entre Elon Musk e Alexandre de Moraes parece que deu uma amenizada. Até ontem. Pois é. Ontem, o Elon Musk, ou vulgo Hélio Mosca para alguns, resolveu mirar agora o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e as suas decisões sobre o Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso aqui, vamos expor todos esses fatos para vocês. Nosso canal está repleto de informação hoje, então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso faz muita diferença, tá? Porque quando você curte, compartilha, você recebe as notificações aqui do canal, você fica sabendo de todos os vídeos e fica sempre bem atualizado. Fechou? Bora começar? Vamos entender o que está acontecendo aqui na República Tupiniquim, vindo lá do Tio Sam? Bora para cima? É o seguinte, pessoal, a grande questão hoje que fica, né, é qual é o efeito prático dessa vinda do representante dos Estados Unidos aqui, né, o David Gamble, para investigar o Alexandre de Moraes aqui, no quintal do Alexandre de Moraes. Qual o efeito prático disso? Enfim, vamos falar de alguns efeitos, mas o primeiro efeito é que, até então, havia uma blindagem intocável contra o ministro do Supremo. Até 3 meses atrás, mais ou menos, né, antes do governo Trump entrar, você tinha um cenário onde quem era de direita, onde quem estava na mira do Alexandre de Moraes, os presos do 8 de janeiro, a Débora do Batom, né, o próprio Bolsonaro, observavam, né, o jogo como perdido. Não tinha mais o que fazer. Medo de abrir a boca para falar qualquer coisa e ser enfiado dentro de uma jaula em qualquer momento. Acontece que as decisões do ministro Alexandre de Moraes começaram a tornar, né, se públicas, ou seja, ganhar notoriedade internacional a partir do momento da atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E depois da entrada do Donald Trump, aí que começou uma nova escalada contra o Alexandre de Moraes. Se você parar para pensar, foi depois do governo Donald Trump que a New Yorker fez comentários críticos ao Alexandre de Moraes. Foi depois do ingresso do Donald Trump que a The Economist, que é uma revista britânica, tá? Britânica, desceu a lenha e caçou briga, né? Entrou em embate público com o STF, sendo que o Barroso teve que se manifestar para se proteger. Foi depois disso que a Espanha, seguindo a linha dos Estados Unidos, deu uma decisão falando que o Alexandre de Moraes persegue politicamente o Oswaldo Eustáquio. Ou você acha que se os Estados Unidos não tivessem levantando essa bandeira, a Espanha também teria levantado? Duvido muito, tá? Então aconteceu essa mudança. E quando hoje aquelas pessoas que já se opunham ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, ainda que com medo, veem que tem uma investigação em curso contra ele, de certa forma eles perdem o medo, principalmente os que estão nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, eles não só perdem os medos, né, como começam a fazer novas investidas e críticas contra o Alexandre de Moraes, no intuito de que o Alexandre de Moraes, com raiva, cometa erros. Quer um exemplo prático? Olha aqui. Está claro e inequívoco que o processo contra o Paulo Figueiredo é ilegal por não ter sido ocorrida a citação.
Não sou eu que estou dizendo. É a Defensoria Pública, uma instituição respeitável, que disse que as decisões do Alexandre de Moraes violam os direitos de legítima defesa do Paulo Figueiredo. Mas olha só isso aqui. Paulo Figueiredo postou: Alexandre, você sabe onde eu estou, nos Estados Unidos. Pare de agir à margem da lei. Pare de ter medo do governo americano. Faça a minha citação, na forma da lei. Eu quero saber do que se trata esse tal de processo. Eu quero ter acesso aos autos e me defender. Vambora. Citando uma matéria, né, onde o processo da Folha de São Paulo, processo contra ex-apresentador da Jovem Pan por trama golpista, emperra sem intimação pessoal. É a matéria da Folha. Por que o Paulo Figueiredo está atiçando? Porque a partir do momento que o Paulo Figueiredo receber a citação, todo o processo contra o Paulo Figueiredo vai estar disponível para que ele possa fazer sua defesa. Ele vai ter que ter direito ao acesso às provas. Com acesso às provas, o que ele fará? Vai pegar esse processo e falar: olha, eu sou um jornalista e por ter feito o meu papel de jornalismo, eu estou sendo perseguido lá no Brasil. Tá aqui, ó, as provas. Aqui o Alan dos Santos já teve a extradição negada. O Oswaldo Eustáquio já teve a extradição negada. E eu, aqui, quero fazer denúncias usando esse processo, né, em cortes internacionais. Ou seja, eles começam a ganhar maior poder, né, maior força e maior vontade de agir contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Inclusive, né, teve essa matéria aqui do jornal Cidade Online que diz o seguinte: o efeito na vida de Moraes da chegada do governo Trump ao Brasil. Porque agora o governo Trump está entrando no quintal do Moraes. Enquanto estava para lá é o quintal do Trump. Agora ele está entrando no quintal do Moraes. Ele está vindo aqui dentro para colher provas e investigar o Alexandre de Moraes. E aí tudo pode acontecer. Já pensou se o Moraes determina a prisão desse cara por espionagem, por atentado contra a democracia? Já pensou? Vai feder demais. Então, o que acontece? Essa vinda dele aqui, né? Ou seja, o porta-aviões chegando no Lago Paranoá, vai dar aso e margem para discussões internacionais. Tá? Por quê? Porque as provas que forem conseguidas pelo David Gamble, ela vai ser exposta na imprensa norte-americana. E da imprensa norte-americana ela vai se espalhar. Você acha, sério, que o cara não é um cara de agora? O papel dele há anos, ele é um servidor de carreira e o papel dele há anos. Atuou no Iraque, atuou em vários lugares. O cara não vai conseguir juntar provas o suficiente aqui. Tá fácil de conseguir provas. É fazer alguns oitivas, depoimentos, né, laudos, processos. Tá fácil. Então isso aí vai dar repercussão internacional. E é provável que ao dar repercussão internacional, a imprensa volte a atacar o STF. E aí o STF vai travar embate e criar novos inimigos da imprensa internacional, como é o caso do The Economist e a The New Yorker. Já tratam o Alexandre de Moraes como um certo, assim, um certo autoritarismo, né? Já perceberam isso. E o Elon Musk, hein? Será que ele vai voltar a falar alguma coisa? Tá tão quietinho, né? Olha só, matéria do Poder 360. Musk diz que inelegibilidade de Bolsonaro é tirania. O ex-presidente está inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Por que ele está preso? Porque ele fez um discurso, né, uma reunião com embaixadores, chamaram isso de abuso de poder político. O Lula faz reunião até com capiroto e ninguém fala nada. Né? Uso indevido dos meios de comunicação. Tem rede social bombada. E o governo Lula não dá conta de colocar 6 mil pessoas ali, porque não tem popularidade. Assim, é absurdo, né? Não é democrático isso. E aí, é exatamente esse o questionamento, né? Essa crítica feita pelo Elon Musk. O empresário, dono do X e da Tesla, né, Elon Musk, usou as redes sociais para afirmar que a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro se trata de uma tirania. O brasileiro, né, o Bolsonaro, está inelegível até 2030. O que aconteceu? Não foi só
Bolsonaro, que foi alvo aí desse comentário do Elon Musk. Um internauta, e não se sabe aqui se é brasileiro, se não é brasileiro, ele comentou os casos de abuso pela esquerda ao redor do mundo, uma publicação dentro do X. E aí o próprio Elon Musk republicou isso, falando que isso tudo é uma tirania. Olha só, é um perfil chamado End Wokeness, né? O final da agenda woke, deve ser alguma coisa nesse sentido. Ó, a Le Pen, na França, foi banida da eleição. O Bolsonaro foi banido da eleição. Georgescu teve a eleição vencida, cancelada. A AfD designado como um grupo extremista, que é uma última decisão que teve agora, é um partido da Alemanha, foi considerado como extremista, de terror. Por quê? Porque ele é contra a política migratória, tá? Aquela migração desenfreada lá na Alemanha, que é um problema muito grave para os alemães. Inclusive, os alemães estão fugindo. Olha só que doideira. Olha só que loucura. Quem conhece aí o Paraguai, né? Eu conheço muito bem o Paraguai. Morei um tempinho em Encarnación, tá? Do Paraguai. E aí, logo ali perto, tem a cidade de Rorenal, tá? Bem próximo de Encarnación. Rorenal. E em Rorenal é uma cidade tipicamente alemã. O que está acontecendo? Os alemães estão se sentindo intimidados e amedrontados porque os imigrantes estão começando a ameaçar os alemães lá dentro. E os alemães estão tendo que fugir do seu país em busca de condições de vida mais seguras. Estão vindo para o Paraguai. Depois você dá uma pesquisa, o Renal, né, Paraguai, tá bom? Mas enfim, essa publicação do Elon Musk mostra, né, um pouco mais o alinhamento dele, né, de que se tornou uma espécie de voz, na defesa da direita. Mas, ultimamente, devido ao desconforto, né, ele realmente sentiu um baque, né, ao entrar, baque financeiro mesmo, ao entrar no governo Trump, né, ele teve que dar uma afastada da política. Vamos ver o que vai rolar, né? Matéria do Estadão, né? As cartas estão na mesa, olha só. Alcolumbre fala em projeto que reduz penas dos que participaram do 8 de janeiro, numa operação entre poderes para impedir o mal maior, o avanço da anistia ao líder golpista, aos líderes golpistas, né? Resumindo, o Alcolumbre, ele tá traindo o Bolsonaro de uma maneira que, caramba, eu não consigo entender como que o Bolsonaro, sabendo quem é esse cara, sabendo o que ele já passou, né, nos anos de governo, tendo apoiado o Alcolumbre, volta a apoiar o Alcolumbre. Resumindo essa matéria aqui, o Alcolumbre não travou o PL da anistia, porque o PL da anistia vai ser muito maléfico ao STF. Então, ele quer reduzir as penas dos presos do 8 de janeiro, reconhecendo já o abuso que foi das penas, né, sem observar o princípio da proporcionalidade. Mas ele quer reduzir as penas do 8 de janeiro, né, quer reduzir as penas, mas aumentar as penas do Bolsonaro. Ou seja, aqueles que do Bolsonaro, ele quer de toda forma colocar o Bolsonaro na cadeia, né? Isso aí é límpido como um cristal, né? E aí vem uma outra matéria da Folha de São Paulo. Ministros do STF sinalizam não resistir à redução da pena do 8 de janeiro e atribuem a proposta ao Congresso. E todo mundo sabe que é uma mentira. Tá? Essa proposta aqui foi amplamente veiculada em todos os jornais de que o STF costurou essa proposta junto, o que fere de morte todos os princípios básicos da magistratura, né? Juízes não têm o papel de atribuir leis ao Congresso, não têm o papel de interferir no andamento do Congresso Nacional. Isso aí é uma coisa, é uma verdadeira aberração, essa forma de atuação por parte do Supremo Tribunal Federal, né? Vamos lá, outro ponto. Escândalos e mais escândalos. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele fez uma publicação dizendo o seguinte: olha, o governo esconde gastos bilionários
fora do orçamento, diz TCU. É a famosa pedalada fiscal, é exatamente o que derrubou a Dilma. Sabe, todo o roteiro para derrubar o Lula já existe. Já existe todo o roteiro para derrubar ele, para dar um impeachment para o Lula, né? A auditoria que foi feita foi do próprio Tribunal de Contas da União. O governo tem escondido gastos bilionários fora do orçamento, comprometendo a transparência e a confiança no Brasil. O Tribunal de Contas, ele identificou manobras gravíssimas com dinheiro público, gastos sem passar pelo Congresso. Isso aí é pedalada fiscal. Ele não pode burlar o Congresso. Rombo fiscal disfarçado, fundos públicos usados sem controle e falta total de transparência. Olha só, ele fez a publicação aqui, o escândalo exposto, né? TCU identificou 4 manobras graves do uso do dinheiro público. Receitas que deveriam ir para a União não foram recolhidas. É o seguinte, todo ano você tem a projeção do que entrou e do que saiu. E tinham receitas que deveriam ter entrado nesse ano para a União, né, para que a União pudesse fazer a projeção da sua lei do orçamento. O que eles fizeram? Seguraram para jogar no próximo ano. Ou seja, seguraram de 2024 para jogar em 2025. Isso é pedalada fiscal. Fundos privados usados para bancar políticas públicas. Ou seja, eles criam fundos privados para bancar políticas públicas e isso não passa no orçamento do Congresso Nacional. Tá? Eles criam um fundo ali, jogam o dinheiro para aquele fundo e depois eles usam esse dinheiro para bancar, né, obras públicas, né, políticas públicas dele. Né? É o bom e velho, a ajuda do MST, a ajuda dos artistas, isso eles chamam de política pública. Fundos públicos usados para crédito via atalhos, né? Fundos públicos, agora não fundos privados, mas fundos públicos sendo liberados, né, como um atalho para liberar créditos extraordinários para o governo. E total falta de transparência na gestão de todos esses fundos. Então, o que o governo está fazendo? Ele está criando fundos, tá? E esses fundos ele está articulando ali o dinheiro e ninguém tem transparência, não sabe para onde que esse dinheiro está indo. O que isso esconde? Essas manobras distorcem os números oficiais e inflam a dívida pública, escondem o rombo fiscal do Brasil, permitem mais gastos sem passar pelo Congresso e fragilizam a confiança do Brasil. Chega de maquiagem fiscal. Né? Aí tem que ter uma auditoria permanente dos fundos, fim dos gastos ocultos e o orçamento 100% transparente. É o que defende o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Donald Trump agora. O seguinte, nós brasileiros, você brasileiro que está me assistindo, você está muito dependente de 2 presidentes. Tá? Não pense que não está, mas você está muito dependente de 2 presidentes. Um chamado Javier Milei, aqui do lado. Outro chamado Donald Trump, né? Lá mais para cima, o vizinho mais longe um pouquinho. Por que disso? Pelo seguinte, o Milei, ele está bombando a economia argentina. Ele está mostrando que as políticas públicas implementadas pelo Milei estão dando um baile, vão tornar a Argentina uma potência 1000 vezes mais avançada do que o Brasil, porque nós estamos com essa tragédia aí governando o Brasil. Então, sabe, a grama do vizinho mais verde compara, sim, o que você tem dentro de casa. Infelizmente, né, a gente está numa situação pior. Então, o reflexo Milei vai influenciar aqui. E o reflexo Trump também. A mídia está fazendo exatamente o que fez com o Milei, tentando passar a imagem de que o Trump vai cair, de que o Trump não vai conseguir resolver o problema econômico dos Estados Unidos. Não é o que a gente torce, tá? E alguns números favoráveis já começam a apresentar no governo Trump, como por exemplo, olha só, matéria do Metrópolis, tá? Não é nem um site mentiroso por aí de qualquer, é Metrópolis, tá? E quando essa galera tem que elogiar os Estados Unidos, dói no âmago deles. Estados Unidos criam 177 mil novas vagas em abril,
acima do esperado. Quase 200 mil vagas a mais acima do esperado. A economia dos Estados Unidos registrou a criação de 177 mil novas vagas de emprego fora do setor agrícola em abril, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho do governo norte-americano. Trata-se do chamado Payroll, né, um indicador econômico mensal dos Estados Unidos que indica a evolução no emprego no país fora do setor agrícola. O relatório divulgado pelo Bureau of State Statistics é considerado determinante para a avaliação sobre o desempenho da economia norte-americana. Ou seja, ponto positivo para o Donald Trump e nós temos que comemorar. Nós, brasileiros, de certa forma, sabemos que se o governo Trump for mal, vai ser péssimo para a América, vai ser péssimo para nós, vai ser péssimo para a direita. A esquerda sabe disso. A esquerda sabe o impacto do Donald Trump, né, aqui, que terá aqui em toda a América se ele fizer uma boa gestão. O impacto do Milei já é inegável. O impacto do Bukele na América Central é inegável. Tem presidentes, candidatos a presidente, indo atrás do Bukele, pedir apoio ao Bukele, porque o Bukele tem mais popularidade dentro do seu país do que, às vezes, né, o próprio candidato. Para você ver o impacto, né? Vamos lá, por fim, mais ou menos importante, última matéria que a gente traz aqui, matéria da Globo para vocês, matéria da Globo News. Zelensky rejeita a trégua de 3 dias e diz que conversa com Trump no funeral do Papa foi a melhor até agora. Viralizou, né, a cena do Zelensky sentado lá conversando com Trump, né? O Putin, né, não pôde ir, tem uma ordem de prisão internacional contra ele. O presidente da Ucrânia, Zelensky, rejeitou a proposta de uma trégua de 3 dias anunciada pelo líder russo, Vladimir Putin, classificando como uma encenação e indicando que Kiev está pronta para um cessar-fogo completo. Durante a coletiva, Zelensky também afirmou que sua conversa com o americano Donald Trump, realizada no Vaticano no mês passado, foi a melhor entre os dois até agora, com ambos discutindo sanções americanas e defesas aéreas ucranianas. Foi emblemático, de certa forma, né? A cena ali do Donald Trump falando alto com o Zelensky, um debate boco, uma discussão que aconteceu. Parece que as coisas estão aparando as arestas ali com o Zelensky. O governo Donald Trump anunciou uma proposta, né, de exploração mineral com a Ucrânia. Ou seja, o que o Trump está fazendo, cara? O Trump está pegando algumas distorções que o Biden estava fazendo só para manter a esquerda no poder a vida inteira e está transformando isso em questões econômicas para os Estados Unidos. Por exemplo, o Biden estava dando ajuda total ao Zelensky em troca de quê? Em troca de que essa ajuda econômica ia para a guerra contra a Rússia? Então o Donald Trump falou, olha, se você quer negociar comigo, nós vamos ter que fazer alguns contratos, eu quero fazer exploração mineral, eu preciso de produtos baratos, a Ucrânia tem muito a oferecer desses produtos para mim, se você quer, eu não vou te dar mais produtos bélicos, eu vou negociar com você, você me dá minérios, eu te dou, né, as armas que você precisa para manter a guerra contra a Rússia. Se é certo ou não é, eu não vou entrar nessa história. Só sei que o Trump, uma coisa é certa, estrategista pra caramba, o cara ninguém pode negar. Isso aí, tá certo? E é isso, né, pessoal? Nesse sabadão abençoado, espero que seu almoço tenha sido farto, cheio de bênçãos para você, ou que seja farto, se você ainda não almoçou ainda, que a sua família sempre esteja bem, tá, com muita saúde, para você e para toda a sua família. Eu vejo vocês daqui a pouquinho, tá? Às 4 horas, a gente volta para mais um editorial. Abraço.